o dia mais importante da sua vida. E que dia é esse? O dia de hoje. Enfrentar os desafios do dia. Aquilo que precisa ser feito hoje, agora, no presente, neste momento. Nós vamos olhar para 2 textos e depois eu quero fazer uma reflexão a respeito de um homem. Mas os 2 primeiros falam da importância do hoje. O primeiro é Mateus, capítulo 6, não precisa botar agora, eu só quero que você vá preparando aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Mas os 2 versículos que eu quero usar é Mateus 6,34, e ele diz assim: Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse é um texto que nos expõe a encarar de frente, com todas as nossas forças, o dia de hoje e os desafios que ele traz consigo. O desafio para manter a minha situação econômica, o desafio que ele traz para manter o meu relacionamento com Deus, o desafio que ele traz para que eu consiga manter a ordem da minha casa e o relacionamento para com os meus filhos, os desafios para com os meus negócios, os desafios para lutar contra desejos e vontades, muitas vezes que não são pecados, mas que para nós foram, certo, limitadas ou cerceadas, como por exemplo, você não pode comer doce por causa de um problema, não pode comer uma gordura por causa de outro problema, ou seja, você tem limitações. E qual é a forma de vencer isso? É vencer isso dia a dia, enfrentando todos os dias. A Bíblia é bem clara nesse texto, certo? Não se preocupe com o dia de amanhã, porque para você encontrar com o seu amanhã, primeiro você vai ter que vencer o seu hoje. Então basta a cada dia o seu mal. Evite deixar o mal de hoje sem resolver, porque inevitavelmente ele vai acumular, ele vai ficar guardado para o de amanhã. É importante fecharmos o dia com uma oração, com uma meditação, mas principalmente fechar o dia com a sensação de cumprir aquilo que precisava ou que precisa ser feito. Segundo texto, é a história de um homem que acredita ter um amanhã, mas não tem. Lucas 12, verso 20. Este foi um homem que foi muito bem sucedido no seu hoje, ou na somatória dos dias presentes. Ele enriqueceu, prosperou, cresceu, avançou, porém, ele está achando que tem tempo para descansar. Ao invés de ter dado descanso durante todos os dias de sua vida, não, ele dedicou todos os seus dias ao trabalho ferrenho, à atenção em nível máximo para todos os seus problemas, e nunca pensou em descanso, nunca pensou em lazer, nunca pensou em cuidar da esposa, em brincar com os filhos. Ele nunca pensou em nada disso, porque havia algo mais importante, certo? Era hora de ganhar dinheiro. Isso fica para depois. O que ele não sabia é que para ele não haveria depois. Lucas capítulo 12, verso 20, diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? O dia de hoje, com certeza, é o mais importante de nossas vidas. E mais importante do que viver o hoje, é dividir este hoje, onde nós vamos cuidar um pouco de nossas questões espirituais, de nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Hoje, nós vamos precisar tirar um espaço para ter um convívio com nossa casa, com a nossa família. Hoje, nós vamos precisar nos preocupar, sim, com nossas questões econômicas, financeiras.
Tudo isso nós precisamos fazer. Nós precisamos dar descanso ao nosso corpo nessas 24 horas. Parece muita coisa para fazer em pouco tempo, mas se não fizermos isso, talvez nós não tenhamos a oportunidade de cuidar da nossa esposa amanhã, de dar um abraço nos nossos filhos amanhã, porque talvez não exista amanhã para nenhum de nós. O nosso último dia pode perfeitamente ter sido hoje, e amanhã chegar a notícia que um de nós partiu. Então, tenha força e fé para enfrentar o dia mais importante de sua vida, o hoje. E todas as vezes que o hoje chegar, Ele vai te dar a oportunidade de viver e fazer, porque ninguém faz nada amanhã. Amanhã você não compra, amanhã você não vende, amanhã você não visita, porque isso aqui não é de volta para o futuro. Tudo que você faz hoje, certo? Amanhã eu vou comprar, você não vai comprar, porque quando o amanhã chegar, ele vai receber o adjetivo de hoje. Então eu quero refletir com vocês sobre a história deste homem, e não apenas ele, mas o ambiente que ele encontrou estava recheado de homens que faziam a diferença. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 ao 10. Coloca na tela, por favor. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias, punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e a louvar a Deus. E conheceram, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Que as tuas famílias, que as famílias sejam abençoadas. Ó Pai, que a caminhada de fé para com o Senhor seja abençoada. Que a nossa casa seja abençoada através da tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? A primeira coisa que nós vamos ver nesse texto volta no verso 1. É a capacidade que Pedro e João conseguem manter para continuar andando juntos. Dificilmente pessoas que vivenciaram o que eles vivenciaram juntos seriam capazes de se manter juntos depois de tantas divergências. Separei algumas. João e Tiago haviam pedido a Jesus para se assentar num lugar especial, na frente de todos os discípulos. Jesus teve que reuni-los para desfazer uma confusão. A imagem de Pedro poderia ter ficado bem desgastada com a negação. Dificilmente João, que se considerava o discípulo mais amado, gostaria de continuar andando com alguém que na verdade negou o seu amigo, seu mestre.
Então imagina que tipo de sentimento João poderia ter por Pedro. Vamos imaginar agora a audácia de João de escrever em seu livro e se considerar o discípulo cujo qual Jesus mais amava. Em que posição poderia ficar Pedro? Eles tinham tudo. Jesus morava na casa de Pedro, mas era com João que ele compartilhava as informações mais íntimas. Pedro pediu para andar sobre as águas, em Mateus 14. Se observarmos o convívio, nós vamos notar que seria muito difícil, depois da partida de Jesus, ver estes homens conseguindo andar juntos, continuar somando e fazendo as coisas. E por que é que eles sobem juntos? A oração das 3 horas da tarde, da hora nona, exatamente o momento cujo qual Jesus morreu. Muitas pessoas se perguntam o que é que esses 2 homens estão fazendo neste ambiente, e mais, juntos. A primeira coisa que nós vamos ver é que o que esses indivíduos vão fazer não é à toa. Eles são homens fortes, capazes de conviver com pessoas diferentes, capazes de viver com pessoas que se comportam, que pensam a respeito de si coisas diferentes. Pessoas audaciosas, como Pedro. Se você observar, era para que eles, assim que Jesus morreu, cada um fosse para o seu lado. Mas não. Homens de verdade sabiam que eram fortes em áreas cujas quais o outro era fraco. Sabia que juntos, apesar de todas as diferenças, e é isso. Pare de querer conviver com pessoas iguais. Pare de querer estabelecer sobre as pessoas, certo, o seu padrão. Aprenda a romper os desafios, a trabalhar em equipe, a viver com pessoas diferentes, que têm a sua opinião, que são pessoas fortes, que vão se posicionar. Pedro e João estão indo 3 horas da tarde, mas o verso 2 também diz algo interessante. Coloca, verso 2. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo. Todos os dias. Eu gosto dessa expressão. Primeiro nós vamos ver que esse paralítico, ele é alguém que tem alguém. Ele é alguém que sozinho não conseguiria chegar ali. Então, todos os dias, eu não sei se as mesmas pessoas, eu não sei se pessoas fazendo revezamento, eu não sei. Eu sei que ele tinha gente que dedicava seu tempo a pegá-lo em casa e colocar na porta do templo. Quando? Todos os dias. Por quê? Porque ele precisava vencer dia após dia. Amanhã amanhece, você vai para o trabalho, você vai enfrentar os desafios do trânsito, os desafios dos problemas, certo? Cotidiano, os desafios de problemas cujos quais você não estava esperando, mas eles apareceram. E o que você tem que fazer? Aprender a vencê-lo. Quando? Todos os dias. Você nunca vai enfrentar o amanhã se não sobreviver ao hoje. É uma situação difícil, e nesse texto nós vemos algumas coisas especiais. Primeiro, era um homem, repita comigo, um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo. O que isso determina? Determina o tempo. Ele é uma criança? Ele é um adolescente? Ele é um jovem? Ele é um homem. Isso diz o tempo. Se avaliarmos isso no contexto bíblico, este homem tem de 30 para mais.
Ou seja, tem muito tempo que este cara olha para baixo e a cada dia que passa, as chances são menores. Mas ele não quer saber de chance. Ele quer saber de sobreviver, de enfrentar. É isso. O que ele precisa é vencer o hoje. E como é que ele vence o hoje? Conseguindo levar do hoje recursos para a sua sobrevivência. É só isso. Dia após dia. É isso. Ele tem alguém que o leva, tá certo? Porque é que ele nasceu com problemas. Ah, você quer saber? Pois é. Essa é uma resposta que ela não vai ser concedida. Por que é? Porque justamente você enfrenta um câncer, porque justamente você enfrentou um divórcio, porque justamente você tem um problema com seu filho, o seu filho é especial. Por quê? Porque justamente a sua empresa faliu, porque justamente seu filho está com esse problema. Por quê? Não interessa por quê. O que você precisa entender é o seguinte: você precisa vencer isso. E para vencer isso você vai ter que lutar todos os dias e pronto. Certo? Todos os dias você vai ter que levantar para matar o leão, para matar o urso, para vencer o gigante, para vencer os desafios. Por quê? Porque se você não lutar, ele vai dominar você. Ele nasceu com problemas. Todos os dias ele enfrenta as suas limitações. Simples. Você não imagina o quão desafiador é para um cara desse ir ao banheiro. Você não tem noção. Você não sabe, né? O quão desafiador é tomar um copo d'água. Não. Às vezes nós não temos a sobriedade de olhar para ver as restrições que outras pessoas têm acerca de algumas coisas que nós fazemos com tanta facilidade. Todos os dias esse cara enfrenta as limitações dele. Por quê? Eu não sei. Até nós vamos ter uma explicaçãozinha à frente, mas essa não serve para todos, ok? Mas por último, eu não sei se você notou o qual todos os dias punham a porta do templo. Todos os dias ele vai para a porta, mas ele nunca pôde entrar. Na cultura cuja qual ele está inserido, certo? Apesar de Levítico falar apenas da estrutura sacerdotal, mas alguém que era paralítico ou que havia nascido daquela forma com um problema, ele não podia entrar para a adoração. Esse indivíduo é um indivíduo que está sempre à porta, mas sempre do lado de fora. Ele não pode entrar. Então ele fica na porta do lado de fora. O que acontece lá dentro, ele só escuta. O que acontece lá dentro, ele não pode ver. Se quiser entrar, ele não pode. Ele está sempre na porta, porém do lado de fora. Mas é isso que a vida reservou para ele. Pelo menos nesses dias. É desse jeito. A minha proposta hoje é falar não apenas para homens, mas pela postura da seriedade, né? Não numa visão de gênero, mas de responsabilidade. Enfrente todos os dias. Pastor Jeremias Pereira diz algo extraordinário: viva, certo, todos os seus dias como se fosse o último. Uma hora você acerta, uma hora vai dar. Lá está ele, a porta pedindo esmola, é a realidade dele. Pronto, se é agradável, se não é, é isso aí. Ele tem que enfrentar todas as limitações, mas fazer o quê? Ele precisa sobreviver ao hoje, senão não tem amanhã. Verso 3, põe para mim. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma
esmola. Preste atenção, porque nem sempre dá para ver tudo. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos fala da chegada, do batismo do Espírito Santo no cenáculo. Quando Pedro e João estão chegando perto da porta do templo, está lá o paralítico, sentado pedindo esmola. É verdade. Porém ele não consegue ver tudo. Ele vê apenas a Pedro e João. E parece que ele não sabe quem são os dois. Ele não conhece a história e nem sabe que Pedro e João andou com Jesus. O que ele está vendo são dois homens entrando no templo. E ele vai pedir a esses homens o que ele costuma receber das demais pessoas. Ok? O que eu quero? Eu quero um dinheiro, eu quero uma grana, eu quero algo que se transforme em recurso para que eu possa levar para viver meu dia, para comprar minha comida, certo? Para ajudar de alguma forma na casa cuja qual eu moro. Eu não sei se as pessoas que o levavam todos os dias cobravam dele alguma coisa para conduzi-lo. Eu sei que ele precisava de dinheiro, então ele está ali em busca de uma esmola. Mas todas as vezes que você está atrás de uma esmola, fique atento, porque uma oportunidade de você nunca mais depender de uma esmola pode surgir. É isso que está acontecendo aqui. O texto diz: o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Sabe por que ele está pedindo uma esmola? Porque ele só consegue ver dois. Ele só consegue ver Pedro e João. O que eles não sabem, ou o que ele não sabe, é que com Pedro e João tem mais alguém que eles receberam no capítulo 2. Com Pedro e João está o Espírito Santo. Com Pedro e João está o poder que pode dar a ele o que ele nem imagina. Aliás, ele não saiu de casa para buscar isso. Ele saiu de casa para buscar uma esmola. Até porque aquele que fazia milagres já morreu. Então ele está ali esperando apenas, certo, uma esmola. Olha só. O verso seguinte, para nós adiantarmos, vai para o 6. Do 3 para o 6, para adiantar. Disse Pedro, o que ele disse? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, nem isso aí. Por quê? Porque dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. O dinheiro é muito importante, responde por muitas coisas. Mas eu fico imaginando, eu não sei se você notou, mas quando, volta no 4 para me dar o contexto, 4 e 5, e aí a gente volta no 6. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse o quê? Disse o quê? Preste atenção. Ele olha Pedro e João que vem entrando, sim ou não? E ele vai pedir uma esmola, certo? Mas preste atenção, Pedro e João estão entrando, e ele diz assim: me dá uma esmola, por favor. Ele não está olhando para Pedro e João, porque se ele não olha, ele não sente, muitas vezes, o desdém da pessoa, a insensibilidade das pessoas, porque muitas vezes ninguém está aí para aquilo que você está sofrendo, ninguém está nem aí para aquilo que você está vivendo. Essa é a grande verdade. Cada um está de olho no seu próprio umbigo. De tanto vivenciar isso, ele não quer ver mais a dor, certo? Humilhante de ter alguém que tem, mas que não quer dividir. Então ele não olha mais, ele diz: me dá uma esmola aí, por favor. Só que ele não está falando com qualquer um, ele está falando com os discípulos do homem que mais amou neste mundo. E Pedro então diz para ele: olha para nós, cara, olha para nós, olha. E agora provavelmente ele olhou, porque já que o indivíduo prestou atenção nele, ele pensa que vai ganhar um dia, porque todo mundo está atrás da grana, lá tá. Dinheiro, 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 porque o dinheiro resolve, mas não faz por esse cara o que ele precisa. O dinheiro vai ser um paliativo para ele resolver seu problema do dia. Mas ele diz: olha para nós, e preste atenção no 5. E olhou para eles, obviamente, esperando receber deles
Agora o 6, pensa na frustração. Ó o Pedrão. Não tenho prata nem ouro. Agora o cara deve estar pensando, quem está perdendo tempo contigo sou eu. Porque eu estou aqui exatamente para pegar um dinheirinho. Você manda eu olhar. Só faltava o cara pensar, o que é? Vai me pedir uma esmola? Ô Pedro, eu não tenho prata e não tenho, mas eu tenho algo. Mas o que tenho, isso te dou. Preste atenção. Ele diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu? Deixa eu falar uma coisa para você, pare de valorizar o que você não tem, começa a valorizar o que você tem. Não, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque se eu tivesse isso, porque se eu tivesse aquilo, porque se eu tivesse aquilo outro. Às vezes você tem um marido ruim, mas tem. Isso já é uma bênção. Quantas mulheres que não podem ter filho, gostaria de ter um filho problemático, mas não pode engravidar, e você fica reclamando do seu, que tira nota baixa, e faz bagunça, que corre para lá e para cá, e que o menino é isso, que o menino é aquilo, que o menino é aquilo outro. Você fica reclamando de sua mulher? Cara, você conseguiu uma mulher que te quis. Olha que coisa extraordinária. Você está reclamando do seu emprego, está assim de gente desempregado. Você está reclamando do seu salário. Aprenda a valorizar o que você tem, certo? Pedro tinha de ouro e prata, tinha dinheiro. Pedro, os caras são discípulos de Jesus e estão sem grana. Não estão endividados não, eles estão sem dinheiro, certo? E ele diz, eu não tenho prata e não tenho, mas o que eu tenho, isso. Olha que coisa fantástica. O que eu tenho, isso eu vou te dar agora. Eu não sei se você estava com bolsa, não sei. Porque o cara está afim da grana, o cara não sabe do que ele está falando. Eles estão, certo? Mas agora, olha o que ele diz. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Olha só. Eles têm ouro, eles têm prata, mas eles têm uma coisa extraordinária. O que é? O nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. O nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo olho verá. O nome dele é poderoso. Pronto. Você está entendendo? O nome dele. Se você não tiver nada para fazer, fale o nome dele. Não tem nada para falar, ore por alguém em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu te abençoo, eu peço uma porta aberta para você, eu peço uma restauração para você. Não há nada mais poderoso que o nome dele, e valioso. Não tem grana, mas tem um nome. Mas pensa agora o que ele diz. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, faz o quê? Pensa agora o cérebro do cara. Nós colocamos ele aí com mais de 30, certo? Bom, vamos imaginar um indivíduo, nunca andou. Vamos imaginar como é que andam seus músculos, como é que andam seus ossos. Vamos imaginar o cérebro dele recebendo essa informação. Levanta e anda. Não tem como. Como levanta e anda? Isso é algo impossível de ser feito. Quando o cérebro dele recebe essa informação, inevitavelmente não haveria como, certo? A informação passar. O nervo não leva a informação para os membros inferiores. Não há nele a possibilidade. Por mais que ele esteja ouvindo, levanta e anda, não vai dar para andar. Ué, pastor, mas não vai dar para andar? Não, não tem como andar. Então como é que ele anda? A frase levanta e anda só é dita depois em nome de Jesus Cristo.
quando o nome de Jesus Cristo é direcionado para aquela situação, a impossibilidade começa a se tornar possível. O improvável começa a se tornar real, mas não é tão fácil. Ele não vai levantar e ele não vai andar. Por quê? Porque não é possível para ele. Ele não está entendendo, sua mente não entende o que está acontecendo. Então, o verso 7 é mais ou tão poderoso quanto o 6. E tomando pela mão direita, o levantou. Sozinho ele não ia. Ele não ia, cara. Ele não ia sozinho, porque tem gente que não vai. Tem gente que está tão difícil para ela, sabe, que não vai. Ela olha e diz, cara, não vai dar para mim. Eu vou ter que parar, eu vou ter que desistir. Às vezes não adianta somente dizer em nome de Jesus. O nome é poderoso. O milagre já está em curso, mas ele não consegue levantar. E Pedro está vendo isso. Então Pedro pega o seu braço direito, que tem toda uma conotação que eu não vou usar aqui, mas estende a mão e falou, segura aqui, brother. Segura na minha mão. Sozinho você não vai, mas Deus me enviou aqui. Você está entendendo? Deus me trouxe aqui para te dar a mão, para dizer a você que não consegue prosseguir, que não consegue tomar uma decisão, que não consegue viver o seu milagre. Segura na minha mão. Então agora ele tem o nome de Jesus Cristo Nazareno, ele tem a palavra levanta, e ele tem alguém que vai puxar. E quando alguém puxa, porque presta atenção, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Essa frase entrou, mas não deu start, certo? Porque a mente não consegue mandar, mas quando a mão entra puxando, quando Pedro puxa o cara, você está entendendo? Tem gente aí do teu lado que está cansado pra caramba, que está triste pra caramba, que está numa situação extremamente desafiadora, que está cheio de promessa de Deus, porque você tem promessa de Deus, porque Deus falou, vai se cumprir, mas tem que ter alguém para puxar. Em algumas situações tem que ter alguém para pegar e dar um sulavanco. E quando o Pedrão puxou os pés e o quê? E os artelhos, porque ações falam mais do que palavras. Entendeu? Vai dar certo. Vai. Você não pode me ajudar a dar certo? Não dá para fazer alguma coisa? Você está entendendo? Às vezes você pode puxar. Ok? Agora, os pés e os artelhos se firmaram. Verso 8. Agora é legal, ó. Que coisa. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E agora ele entrou no templo. Agora pode. Ele não tem defeito. Então agora ele entra no templo fazendo 3 coisas. O que é? Então, ou melhor, vamos aqui, me ajuda, são 4. Primeiro ele entrou, fala entrou. Segundo ele andou, saltou e... Isso. Pensa. É um negócio absurdo, né? Aí tinha que fazer fisioterapia. É aquele negócio assim com... Não tinha? Sim ou não? É lógico que tinha, gente. Como é que o cara levanta assim, que nunca andou, e já sai andando? Nós, se ficar 3 meses no hospital sem andar, sai de lá. Tem alguém que já ficou e teve que se recuperar andando devagarzinho? De novo, levanta a mão. Olha aí, ó. Aí, você sabe disso. Imagina o cara que nunca andou, já levanta logo. Pensa, já deu logo um salto. Ele falou, vamos embora, mala. Sempre tive aqui, mas só que do lado de... Vamos entrar nesse negócio aí para me ver o que está acontecendo lá dentro.
E já entrou fazendo o quê? Andando, saltando e glorificando. Eu gosto disso. Por quê? Porque olha o que diz o 9, já estou acabando já. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Provavelmente todo mundo que está lá dentro está andando. Sim ou não? E louvando E o texto diz que todo mundo viu ele andando e fazendo o quê? Ouviu, né? E todo o povo viu andar e louvar Pois é. Só que eu descobri que ele não andava como os outros e nem louvava como os outros. Entendeu? Ele andava como quem nunca andou. Entendeu? E quando você faz algo que você nunca fez e que é muito bom, um negócio assim é sensacional. Ele entrou, eu imagino ele andando, mas andando assim, sabe? Diferenciado. O louvor dele estava diferente. Voz diferente, barulho diferente, certo? O cara está nas nuvens, porque nunca viveu aquilo. Está tendo pela primeira vez a oportunidade. Sabe por quê? Porque encontrou 2 homens que sabiam o poder e conheciam o poder de Deus. Agora, ele está lá, e olha o que vem o 10. Olha o verso 10. Coloca aí. O 10 a gente termina aqui. Isso. E conheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do... Pensa ele. Glória a Deus! Aleluia! Já viu aquele pentecostal xiita mesmo, aqueles irmãos que vem para a igreja, já viu aqueles cultos, aqueles que o cara bota a terceira e vai até São Paulo. Já viu? Já fui muito culto desse, hoje quase não tem, que ninguém hoje gosta de barulho, reclama dos barulhentos. O cara está lá louvando, aleluia, glória a Deus. E aí o pessoal falou, não é o maluco lá da porta, lá o da esmola? E é ele? Mas ele não anda? Vai lá na porta. Vai lá ver se aí está lá. Que tinha. De repente, irmão gêmeo, alguma coisa assim, muito parecido, sósia, fake, sei lá, alguma coisa desse tipo. Eu gosto disso. É o mesmo cara, sim ou não? É a mesma vida, sim ou não? Não. A vida do cara mudou, porque quando Jesus entra, a vida muda. Ele faz você andar, ele faz você adorar, ele faz você louvar. Você se torna uma pessoa diferente, fazendo a mesma coisa dos outros, mas você é diferente. Você está na fila e alguém olha para tu na fila. O que você tem? Se diferente. Mas diferente por quê? 2 pernas? Não, tem um negócio em você assim. Você tem uma pessoa, você tem uma áurea. Você tem uma... Não, só eu mesmo. Antes de Jesus e com Jesus. Só aí, todo dia. Saem de casa para matar um gigante. Certo? Isso é sensacional. Olhe o que o texto diz. O pessoal não está reconhecendo, nós temos que voltar para casa. Entendeu? E os parentes da gente olharam e falaram, quem é você? Você não era assim. Você era fofoqueiro, agora não quer fazer mais fofoca? Quem é você? Você era mulherengo, agora quer pegar mais ninguém? Nossa, mudou de lado? Não é. Pare para pensar. As pessoas têm que olhar para nós, reconhecer a gente da vida antiga, mas falar assim, é ele, mas não é ele. Parece com ele. Entendeu? Mas ele agora está andando, ele está louvando a Deus, ele está saltando. O que aconteceu? Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. O capítulo continua. Isso aí é outra história, outra pregação. Certo?
Mas isso é sensacional, porque naquele dia o cara voltou para casa. E aí eu vou comparar esse texto para me terminar com o João capítulo 5, o tanque de Betesda. Pensa nos caras que deixaram ele de manhã, William, e voltou para buscar de tarde. A gente deixou aqui um cara de manhã. Aliás, nós deixamos todo dia, aquele que não anda. Alguém viu? Ele não costuma ir muito longe sozinho. Ele não tem como ir longe sozinho. Você está rindo, mas é sério. Não tem como. E alguém fala, chegou dois aí, e falou com ele. Os dois estavam duros, isso que eu sei. Eles tinham dinheiro não. Mas ele falou assim, não tenho prata e não tenho ouro. Levanta e anda. E ele levantou e andou. Os caras que levou devem ter falado, não é esse não. Esse aí é charlatão. O que nós estamos falando não anda desde garotinho. Pois é, está um furdunço danado lá dentro. Todo mundo querendo saber. Agora, o cara que não andava, colou no Pedro e João. E só quer andar com Pedro e João. E João e Pedro estão explicando. Ô maluco, não fui eu que fiz você andar, foi o chefe dos crentes. Porque você já notou, tem gente que é profeta, que é pregador, que é isso, e quando ele te beneficia muito, parece que ele cria uma prisão para manter você, para ganhar um benefício, uma ofertinha, para ganhar alguma coisa, um prestígio. O Pedrão falou, vai virar andarilho, sai da minha cola. Depois você lê, é engraçado mesmo. A Bíblia é um negócio sensacional. Pastor, o que o senhor quer com tudo isso? Eu quero com tudo isso, eu quero motivar você a enfrentar seu dia e vencer qualquer desafio para continuar andando. A entender que o sobrenatural pode entrar na sua vida, porque hoje, aqui nós somos Pedro e João. Nós estamos aqui, sabe para quê? Para levar Jesus para a sua vida, para levar esperança para você, para te fazer andar. Você pode ficar de pé? Certo? Se alguém falar do sal, é porque ou tem sal demais, ou tem sal de menos. Dificilmente alguém vai falar, nossa, o sal está na medida certa. Então a proposta de Deus é criar seus servos, porque as duas comparações são para nós: sal da terra, luz do mundo. É que nós nos tornemos uma referência para outras pessoas. A Bíblia diz que nós somos embaixadores dos céus aqui na terra. Ou seja, alguém que não pertence àquela nação, mas que vai para uma base daquela nação em outra nação. Certo? Você vai no centro do Rio de Janeiro, ali próximo a Presidente Antônio Carlos, há algumas embaixadas, dentre elas a dos Estados Unidos. Aquele ali é um território, é considerado um território americano dentro do território brasileiro. É assim que funciona. Nós recebemos informações bíblicas de que somos embaixadores de Deus, ou seja, a nossa casa, a nossa vida deve ser uma extensão do céu na terra. Por isso, a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus, ele não disse, eu vou para o teu reino. Ele disse, que venha o teu reino. Certo? Por isso, Jesus ensinou a mulher samaritana, ora vem, que nem nesses montes e nem em Jerusalém adorareis o Pai. O que Jesus estava dizendo é, onde estiver um adorador, aquele lugar vira um ambiente de adoração. A minha proposta hoje é mostrar como pastor local, como pastor itinerante, certo? Normalmente a função de ensinar o que eu vou ensinar aqui hoje é uma função do pastor local e não do itinerante, certo?
O itinerante normalmente leva uma palavra que tem por propósito alcançar vidas, promover salvação. Mas um pastor local, ele precisa estar pronto a preparar as ovelhas, as pessoas, para lidarem com qualquer tipo de situação, seja ela favorável ou não, agradável ou não. Precisamos estar preparados para tudo. Então, o tema da minha mensagem hoje é 2 mundos. Quanto mais rápido nós entendermos isso, quanto mais rápido nós diferenciarmos isso, mais fácil a nossa vida pode se tornar. Então eu quero que você olhe para a sua vida e para você como você é pertencente de 2 mundos. Vou te dar os textos primeiro e depois eu vou falar. É importante você entender desde já que quando você está vivo nesse corpo físico, os 2 mundos se conectam, ok? Então, enquanto você estiver vivo, tá certo? Você é pertencente aos 2 mundos. A parte física, e nós vamos ver isso, e a parte espiritual. Depois que você morre, ok? Aí você não pertence mais a 2 mundos. Você perde a conexão com o mundo físico, ou seja, enquanto você está vivo, você está conectado nos 2 mundos. Depois que você morre, você está conectado a um só. Entender isso talvez possa te ajudar a lidar com algumas situações, e vamos aos textos para que eu possa afirmar isso para você. Gênesis, preste atenção, deixa eu te fazer uma pergunta. Imaginemos que você tem um filho, e vamos imaginar que você vai escrever um livro a respeito da vida que esse filho pode ter. Esse livro então tem 66 capítulos. Você deseja que seu filho seja abençoado, que ele seja próspero. Me diga, por favor, para não correr o risco de seu filho não conseguir ler o livro todo, talvez ele fique desanimado, talvez ele vá alegar que não entenda as escrituras que você escreveu. Se você quisesse garantir o sucesso desse seu filho, você colocaria essa informação em qual capítulo, ou em qual capítulo desse livro? Qual capítulo? Você colocaria no 1º. Se pudesse então ser mais assertivo, em qual página do 1º capítulo você colocaria essas informações que você considera importante para que seu filho tenha uma vida legal? Em qual página? Pois é isso que Deus fez. Percorrer o 1º capítulo da Bíblia é tirar de lá, e eu já fiz isso aqui em outra ocasião, não vou fazer hoje, tirar os ensinamentos que, se forem colocados na ordem correta e aplicá-los, não tem como sua vida ser um desastre, ser um caos. Não tem, é impossível, tá certo? É só para você entender como Deus cuida de nós, o carinho e o cuidado, tá certo? Algumas pessoas até não gostam da frase, o Senhor vai te abençoar. Tem gente que, se você disser isso para ele, ele já vai te rebater. Deus não vai me abençoar, ele já me abençoou. Isso é uma verdade, tá certo?
talvez não precisaria ser dita com tanto radicalismo, mas preste atenção no que eu vou te mostrar hoje e julgue entre mim e a minha palavra, entre o que você quer viver e o que você vive. Se você não está disposto a mudanças para viver o que quer, pelo menos seja forte o suficiente para se adaptar ao que está vivendo. Tá certo? É uma decisão que você tem. Eu não consigo mudar. Então tá bom, pare de reclamar, se adapte a essa dor, a essa escassez, a essa dificuldade, a esses problemas e vive esse estilo de vida. É um desejo, vamos dizer assim, é uma escolha sua. Desejo não, é uma escolha. Mas vamos lá ao texto, porque eu tenho 5 textos para mostrar a você. Gênesis 1:1, está aí a aplicação dos 2 mundos, abrindo a Bíblia Sagrada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui nós fomos e estamos expostos aos 2 mundos, a eternidade nos céus, ok? A eternidade, que ela é mais subjetiva, ela é mais tímida na manifestação, tá certo? Por exemplo, quando eu subo aqui para falar, quando eu faço alguma coisa, eu canto, eu toco, quando eu apareço na execução de alguma coisa e eu recebo do que eu fiz os resultados, certo? Eu sou admirado por aquilo que eu faço, porque eu sou visto. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já recebi boa parte do pagamento pelo que eu fiz. A Bíblia diz que há um galardão do outro lado. E não se espante se hoje você vê alguém que prega, que canta, que faz aqui, e um dia, quando virarmos essa página para o outro mundo, você vê alguém que estava sentado aí, que nunca pegou nesse microfone, com um galardão maior do que o que subiu aqui. Pastor, mas como pode ser isso se essa pessoa não fez quase nada? Ela pode até aparentemente não ter feito quase nada, mas ela não recebeu reconhecimento nenhum. E quem não recebe nada aqui pode ter certeza que vai receber lá, porque Deus é justo. Então Deus, eu já estou tentando te avisar, certo? Que às vezes é legal fazer sem aparecer. Tá bom? Para depois não dar confusão. Eu sei que no céu não vai gerar isso, não é isso que eu estou dizendo, tá certo? Mas eu só estou te explicando como funciona. Então os 2 mundos, terra e céu, ok? Os 2 são importantíssimos, não podemos negligenciar nenhum nem outro. A Bíblia é bem clara, o céu vem primeiro e sempre vai ser assim, porque a Bíblia quer dizer que esse é o mundo mais importante, porque ele é eterno, tá certo? Mas isso não menospreza o segundo mundo, o mundo terreno, certo? O mundo material. Então aqui nós somos expostos como filhos a entender, existem 2 mundos, um passageiro e transitório. Salmo 90 verso 10, ao homem está determinado viver, certo? E o prazo de vida é curto, ok? Você vai para Hebreus capítulo 9 verso 27, ao homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. É assim que funciona. Então você está exposto a esses 2 mundos, o material e o espiritual. Aí Marcos, no capítulo 8, no verso de número 36, vai dizer alguma coisa muito importante para nós adicionarmos a esse entendimento. Marcos, capítulo 8, verso 36, por favor. Depois nós vamos ao 6:33, tá bom? Vamos lá. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Aqui está falando dos 2 mundos também. O que adianta alguém ter carro, casa, dinheiro, ter um bom casamento, que ia bem seus filhos, ter saúde, ter imóveis, ter bens, ser um empresário? O que adianta essa pessoa ir muito bem no mundo material, no mundo terreno,
e ter problemas com o mundo espiritual que é eterno. Novamente a Bíblia está me alertando. Isso não significa que eu não posso ter todas essas coisas. Eu já vou te mostrar. Mas o que a Bíblia está dizendo, respeitem a ordem dos mundos. Aprenda a lidar com isso. Tá certo? Não adianta nada alguém, tá certo, ganhar o mundo inteiro, ser bem sucedido neste mundo e perder a sua alma. Pastor, mas então é melhor você ganhar a alma e perder o mundo? Também não concordo com você não. Eu acho que dá para ir para o equilíbrio. Dá para ganhar o mundo, para ser bem sucedido, dá para viver uma vida decente, digna, favorável e sem a necessidade de perder o mundo. Eu não gosto de ir para essa extremidade não. Eu só me preocupo com o mundo material porque as coisas vão ficar assim. Aqui o ensino bíblico não é esse. Não é assim que funciona. Você vai pegar os patriarcas no Velho Testamento, ok? Você vai ver todos eles vivendo um ambiente equilibrado, tá certo? O que você pode talvez querer olhar é para os mártires do Novo Testamento, e aí você não vai encontrar gente que vive muito, mas para a época todos eles eram considerados, ou a grande maioria, bem-sucedido. Na época de Pedro, ser dono de um barco e ter uma pequena cooperativa de pesca, já fazia esse cara alguém que estava muito à frente dos outros. Você vai ver a postura do apóstolo Paulo, você vai ver a própria profissão e a postura do Mateus, que era cobrador de impostos. Você vê que todos eles tinham uma estrutura legal, tá certo? Então é importante criar esse equilíbrio. Então a Bíblia diz que eu tenho que ter o cuidado, certo? Para não me preocupar demais com o primeiro mundo, ok? Que é esse mundo físico, material que estamos inseridos, e perder a alma. Mateus 6,33, eu acho que eu tinha falado Marcos, mas é Mateus 6,33, depois Lucas 12. Mateus 6,33. Só voltar um. Está no 34. Volta para mim para o 33. Isso. Buscai primeiro o reino e a sua, e todas essas coisas, presta atenção, não está escrito todas as coisas. Tem gente que quando lê esse texto, lê assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas, é todas estas. E se você quiser saber o que são estas, é só ler os versículos anterior. Olha como é que é simples. Não andeis ansiosos, não se preocupe com a sua roupa, com a comida, não se preocupe. É isso que a Bíblia... Para de dizer que a Bíblia está dizendo que vai te dar tudo. Adaptando um texto, tá certo? Então, tá bem aqui: buscai primeiro o que? O primeiro reino, aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 1, tá certo? Aquilo que nós lemos em Marcos agora. Então eu busco primeiro o reino e a sua, e então todas essas coisas materiais necessárias, emprego, casa, carro, todas essas coisas me serão. Isso é só você ler anterior. O que a Bíblia está dizendo é isso. Eu busco primeiro prioridade, por quê? Porque é eterno, tá certo? Está lá na Bíblia. Não busque tesouro na terra, onde traça, ferrugem e ladrão pode roubar, mas buscai tesouro no céu, onde não há traça, ladrão, nem ferrugem. A Bíblia está falando de dois mundos, esse aqui e o outro que virá depois. Lucas 12, 5. Esse culto é mais curtinho, então não dá para... Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois
de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Preste atenção. Olha o que o texto está dizendo. 2 mundos. Eu vou dizer a vocês a quem vocês devem temer de fato. Não temam aqueles que podem matar apenas o corpo, ok? Ou seja, acabar com a sua vida terrena. Tema aquele que pode, além de acabar com a sua vida terrena, depois disso, ainda lançar você no inferno. Ou seja, os 2 mundos estão postos aí de novo. Apocalipse 21:8. Olha o que está escrito. É aquela relaçãozinha. Apocalipse 21:8. Vamos lá? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes caberá, certo? No lago que está, certo? Queimando como fogo e enxofre, a saber, a segunda, preste atenção, segunda morte, e não primeira morte. O que é primeiro? A conotação da palavra morte aqui, de uma forma muito simples, é só separação. Você morre quando a parte espiritual que está em você, fora o sistema elétrico, todas essas questões, tá certo? Mas aí falando da espiritualidade, quando a alma ou o espírito deixa o corpo, perdão, há a primeira morte. O espírito se separou do corpo. Essa é a primeira morte. Tá certo? O texto está dizendo que há uma segunda morte além da primeira. Pastor, o que seria a segunda morte? A segunda separação. A primeira separação é quando o espírito se separa do corpo. A segunda separação é quando a alma se separa de Deus. A alma que pecar, esta morrerá. É assim que funciona. E Jesus foi mais enfático nisso. E aqui eu termino os textos. João 11:25. Ele está conversando com a irmã de Lázaro. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a quem crer em mim, ainda que morra. É isso que Jesus está dizendo. Mas como? Não faz sentido. Ainda que morra, viverá. Como é que pode? Ou ele está morto ou viverá. É porque aqui está falando de 2 mundos. O indivíduo aqui, ele está morto para o primeiro mundo, mas está vivo para o segundo mundo, certo? O indivíduo aqui tem o espírito que se separou do corpo, então ele morreu a primeira morte, mas ele não tem a alma separada de Deus, então ele é alguém que vai viver a vida eterna. Deu para entender um pouquinho essa questão dos 2 mundos? Porque agora eu preciso te dar algumas informações que não são bíblicas e que vale a pena você refletir. A primeira delas: aprender a administrar sua vida deverá ser sua maior prioridade. A primeira coisa que você deve aprender é administrar sua vida. Que vida é essa? É a vida que me coloca em 2 mundos. Então eu tenho que aprender a administrar minha vida dentro desses 2 mundos. E para isso vem o número 2. Eu preciso entender de fato que ela é dividida em 2 estruturas: física, material, humana, biológica. Você está entendendo? Coisas dessa terra. Mas também entender que ela é espiritual. E para isso, na nossa mente precisa ser implantado a visão de que isso é uma verdade. E mais do que isso, eu tenho que buscar entender, separar e, o mais importante, administrar.
Eu tenho que entender, são dois mundos, eu pertenço a ele. Eu tenho que separar o que é espiritual do que é material. E eu tenho que aprender a administrar. Porque eu posso ouvir vozes na minha cabeça, na minha mente, que não vêm do mundo espiritual, e sim do mundo físico, que também é emocional. Se eu não tiver condições, se eu quiser pegar coisas materiais e inseri-las num campo da espiritualidade, eu posso ter sérios problemas. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso parece duro, parece alguém de... Mas eu preciso nortear. Porque é isso que eu estava falando com Deus quando eu estava preparando essa palavra. Vocês caminham comigo. Então não posso aplicar a visão de uma outra pessoa no que diz respeito a reino. Deixa eu te falar, na minha cabeça, fé não paga conta. Fé não compra as coisas. Você está entendendo? Comprar as coisas por fé, para mim é irresponsabilidade, a não ser se Deus orientou você. Não pode. Deus orientou você, então tá bom. Pastor, eu comprei um carro pela fé porque Deus falou. Pode ter certeza, seu carro nunca vai ficar com uma prestação atrasada. Seu carro nunca vai ir para busca e apreensão. Agora, se em algum momento ele for, você pode ter certeza, não foi Deus que falou com você. Porque Deus não é irresponsável. Esse dia alguém falou comigo assim: pastor, o senhor vai orar por um carro que Deus me deu? Eu falei, claro, cara. Quem te deu? Foi Deus. Eu falei, não, isso eu sei, você já falou. Eu quero saber quem Deus usou para te dar. Ele falou, não, mas não foi assim não. Eu comprei. Eu falei, não, peraí. Você sabe o que é algo dado? Dado é dado. Eu tenho um carro ali fora que está coberto, um vermelho, que eu estava reclamando no bom sentido. Certo? Eu estava lá no Tuninho, no bairro Amazonas, jantando, e eu perguntei a ele, Tuninho, ele é um cara muito bem sucedido, tu já ganhou carro? Que eu estava com uma encrenca, que pastor Gerson, de Petrópolis, ganha um carro atrás do outro. Eu nunca ganhei carro. Eu falei, tu já ganhou carro, Tuninho? O Tuninho falou, nunca ganhei não. Eu falei, eu também nunca ganhei. Esses caras ganham carro, fica contando ainda na igreja que ganha carro, só me deixa com raiva. Será que eu estou em pecado? Por isso que eu não ganho carro? Não estou reclamando não, que eu tinha dinheiro para comprar o carro. Mas eu também, falar que ganha seria legal. Peguei meu carro. Ele falou que não tinha ganho. E eu também não ganhei, peguei meu carro e saí. Quando eu saí do Mendanha, que eu peguei a Avenida Brasil, o cara me manda a foto de um carro. E aí, pastor, olha que carro legal. Eu olhei, um Fusca, um Zé do Caixão, vermelhinho, bonito, um troço, Fusquinha guarda-porta. Falei, nossa, que Fusca bonito. Ele falou, o senhor sabe quanto custa? Eu falei, rapaz, esse carro não tem mais preço, ele só tem valor. O preço dele é baixo. O valor vai de quem aprecia. Aí eu falei, mas nem me mostra. Porque se eu chegar com mais um carro antigo em casa, minha mulher me põe para fora. Gente, entre esse emaranhado todo, não deu uma hora. Aí ele me manda uma mensagem com a foto do carro. O carro é seu, pastor. Manda buscar. Então aquele carro vermelho que está ali, eu ganhei. O resto eu... Então comprar e ganhar é diferente, crente. Se você vai pagar, você não ganhou, você comprou. Entendeu? Não suba aqui para dizer que Deus te deu algo que Ele não te deu. Ele te deu condições de... Até quem vai orar precisa saber o que aconteceu. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter dado isso ao teu filho. Não, pastor, eu comprei, agora estou bem empregado, está sobrando um dinheirinho, tem um negocinho para receber, e está tudo certinho, a prestação está dentro do meu orçamento, então o senhor ora para eu não ficar desempregado nesse período, para pagar tudo certinho. Aí, ok? Então as pessoas precisam ter o cuidado para não misturar as coisas, administrar.
as duas vidas. Misturar as duas vidas pode ser desastroso, exaustivo e pior, pode prejudicar a sua fé. Pode prejudicar a sua fé. Se você não sabe diferenciar o que é espiritual, certo, porque é material, porque é humano, você pode ter sérios problemas para vivenciar isso. E qual é um dos grandes desafios? É que a vida terrena, a vida neste mundo, ela está totalmente integrada a um outro ser humano. Talvez esse seja o grande desafio. A vida neste mundo, preste atenção, a coisa mais importante neste mundo para Deus são pessoas e não são coisas. A maior lição que nós precisamos aprender desses dois mundos é que no mundo físico tem muita coisa importante, significativa, sim, mas a coisa mais importante é o ser humano. O que nós hoje, se não prestarmos atenção, não estamos nos preocupando. Estamos perdendo o interesse, certo? E aí vamos precisar ter um amor incondicional. Não interessa, meu irmão. O cara é um mendigo, ele é um milionário, ele é hétero, ele é homo, ele é branco, ele é preto. Não interessa. Você está entendendo? Ele é bom, ele é ruim, certo? Nós temos que ter um amor pelo outro de forma incondicional. Mas aprenda, por favor, misturar amor ao próximo com proximidade com o próximo também pode ser um grande problema. Eu gosto e falo isso nas minhas palestras. Repita comigo assim: quem começa achando que todos são bons, termina achando que todos são maus. Quem começa achando que dá para viver com todo mundo, termina achando que não dá para viver com ninguém, porque não sabe separar. Você já viu alguém dizer assim: eu não conto mais nada para ninguém não, meu irmão. Chega. Você sabe por que as pessoas não contam mais nada para ninguém? Porque já contou para quem não devia e virou fofoca. Eu não ajudo mais ninguém não, cansei de ser bobo. Senão você continua bobo. Só que você foi um bobo que ajudou todo mundo e agora virou um bobo que não ajuda ninguém, porque você sequer é capaz de separar o necessitado do aproveitador. E se alguém te fez mal e te deixou mal, esse alguém não é seu inimigo, ele é seu mestre, ele é seu discipulador. Ele foi tão bom em te fazer maldade, mas tão bom que ele te ensina, além de fazer maldade para você, ele fez você ficar mal também. Então hoje as pessoas vêm falar comigo, eu vejo a confusão que essas pessoas estão. Ela não sabe o que é material, não sabe o que é espiritual. Ela não sabe que no material pode ter questões neurais, né? Pode ter questões biológicas, pode ter questões emocionais. Elas estão todas atrapalhadas. Então ela está procurando relacionamento com outra pessoa, certo? Nessa confusão mental, e aí enfia o mundo espiritual, dizendo que o mundo espiritual tem que trazer uma pessoa para a vida dela, e aí a vida vira uma loucura. Então eu vou te dar uma coisinha importante também, se você quer entender sobre esse mundo que você está inserido. Ele não trabalha com compensação. Não acredite nisso, ok? Eu dou umas cestas básicas aqui, mas eu tenho um relacionamento extraconjugal aqui. Eu faço bem aqui e faço mal ali. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não jorra dois tipos de água. De uma mesma árvore
não se dá 2 tipos de fruto. É assim que funciona. Então, por favor, tá certo? Cuidado com essa visão. Eu tenho visto, até que no nosso meio eu não vejo muito. Fora, certo? É muito comum ver isso no meio dos abastados, sabe? Das pessoas de recursos, que aí manda oferta para não sei onde, manda dinheiro para não sei o que, é o Vale do Jequitinhonha, é aquilo ali, e faz umas casas para não sei o que, e manda, e você vai falar com ele, ele vem conversar com você, como se ele tivesse pagando, ok, pelos seus delitos. Muito cuidado, porque nenhum dos 2 mundos funciona desse jeito, não. Nenhum. Nem o físico funciona assim. A maioria dos físicos, quando você faz muito por alguém, tá certo? Ele também não é capaz de reconhecer. Então, pastor, como é que eu faço para lidar com os 2 mundos? Eu te mostro aqui. Quer ir bem no mundo espiritual? Conheça a Bíblia. E conheça a verdadeira Bíblia. Pastor, tem